É difícil falar, cara. Eu não penso muito assim, sabe? Eu queria realizar o sonho do meu pai também, de jogar no Vasco. Minha família toda é vascaína, mas eu tenho uma gratidão enorme, eterna pelo Atlético, que é o time que eu torço hoje em dia também, os dois. Então, eu penso um dia sim em voltar, quero terminar minha carreira no Brasil, com certeza. Mas eu ainda não planejei data, né? Há anos. É um pouco difícil, como eu falei, acabei de fazer 27 anos, tenho, sei lá, 10 anos aí, 12 anos pela frente. A gente vê jogadores jogando. Thiago Silva agora com 41, se eu não me engano, jogando em alto nível, então acho que ainda tenho muita coisa para fazer aqui na Europa. Meu sonho sempre foi jogar aqui na Premier League, jogar a Champions League, então é algo que sim, passa pela minha cabeça terminar no Brasil, mas não sei quando, não sei aonde, é algo que ainda é muito vago na minha cabeça. Mas o Vasco é por causa que é o sonho do seu pai? Do meu pai, eu cresci em São Januário, nasci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco, mas quem me formou foi o Atlético Paranaense, então eu tenho uma gratidão eterna pelo clube, saí de lá como ídolo, então é algo que eu penso muito no futuro, o que é que eu vou fazer, né? A gente vê jogadores às vezes voltando para o clube e acabando com o ídolo que eles têm, então fica sempre essa fuga atrás da orelha aí. Eu tenho uma história tão linda no Atlético, não queria manchar, não quero manchar de jeito nenhum, mas cara, isso é papo para daqui a uns 7 anos eu volto, a gente grava um especial aí eu e você. E eu te digo onde é que eu vou voltar. Agora eu não tenho nada na cabeça. Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui nesse fim de noite de sexta-feira, nesse dia 20 de dezembro de 2024. Já peço para vocês se ligarem aqui no nosso canal. Até o final vamos abordar muita coisa importante. Como sempre, é claro, o Vasco não para nunca, né? Como tem a música aí da velha música popular brasileira, que o tempo não para. É uma máxima, é uma grande verdade, né? E no Vasco, né, as coisas não param também de acontecer. Todo dia tem novidade. Tivemos aí a última novidade nas últimas horas, último dia, de que o Vasco acertou a contratação do treinador Fábio Carille, ex-Santos. Claro, vamos abordar esse assunto. Vamos falar também sobre a FSG, a Fenway Sports Group, né, que são donos do Liverpool, em relação à SAF do Vasco. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Sobre jogadores, no plural, que o nosso novo treinador já teria indicado ao Vasco 2 zagueiros e 2 atacantes. Eu vou explicar essa situação para vocês também. A novelinha, já que virou a situação envolvendo Coelho, Matheus Gamarra, Léo Pelé, Vasco da Gama, Atlético Paranaense. A gente vai abordar essa situação também, é claro, né, meus amigos, sobre o atacante do Santos, o Guilherme, né, o Guilherme dos Santos, né, que é o sobrenome dele, sobre também o lateral direito César Obiedo, né, ele que é do Olímpia do Paraguai, sobre Dimitri Payet, sobre o Paulinho, né, que tá para acertar a venda dele, a ida no caso, também, né, as duas situações, venda e ida, né, para o Palmeiras, onde o Vasco pode pegar um dinheiro também, entre outras situações. Então coloca atenção, aperte seu cinto de segurança, que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno, desde sempre, daquele jeito. Vamos que vamos, meus amigos. Bom, meus amigos, então é o seguinte, logo de cara, deixa eu falar com vocês aqui sobre Dimitri Payet. Dimitri Payet tá na França, né, le familier, coisa e tal, le parler, le français, le comer, le que dire, le que l'eau, le que dá, aquela coisa toda na França, né, comendo ali um bom petit gâteau. Não, petit gâteau é coisa aqui para brasileiro. O Payet gosta, né, o homem tá lá em outro nível da High Society, né, aquela coisa toda. Brincadeiras à parte, o Payet tá de férias, tá na França, distribuindo camisa do Vascão à torta e à direita lá na França, né? Aí aparecem mais fofoquinhas.com. Tô cansado já disso, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus, segundo aí o X do... gente, do... boleiragem carioca, né? É brincadeira, né? É brincadeira, como diria o craque Neto, né? Porque Payet vem sendo sondado, né, especulado aí por clubes como Saint-Étienne, como o Caen, times também da MLS, do México. Todos os times teriam interesse nele. Gente, até time do Brasil, que é o Payet. Tem vários times que têm interesse no Payet. Tem seus 36 anos? Tem, mas sabe jogar bola, tem qualidade, é refinado, bate falta, dá uma enfiada de bola perfeita, tem drible, coisa e tal. Então, assim, muita gente tem interesse nele. Agora, se ele vai querer sair do Vasco para ir jogar em outro time, se aventurar, agora essa altura do campeonato é outra história. Se o Vasco vai liberar ele, porque muita gente esquece,
O Payet tem contrato com o Vasco. Tem mais 6 meses de contrato com o Vasco. E o próprio Payet falou que muita coisa pode acontecer nesses próximos 6 meses. Que pode até mesmo renovar o contrato com o Vasco até o fim da temporada. Por que não? Eu gostaria muito que renovasse. Ele jogasse um futebol por onde, né? Para ser renovado. Claro, ele não pode renovar só pelo amor. Tem que renovar pela qualidade dentro de campo também. E para acabar com essa fofoquinha.com, porque as pessoas, quando falta assunto no mercado, começam a querer tirar jogador do Vasco. Eu fico só observando essa situação aí. Agora, já se tratando aí de um assunto bem pertinente, né, que é envolvendo a SAF do Vasco. Vocês sabem, nós sabemos, eu, tu, eles, nós, vós, eles, né, como se conjuga o verbo, né, todos já sabemos que a SAF do Vasco da Gama vem sendo negociada por várias frentes. Né, o grego Evangelos Marinakis, né, que já até trocou documentos com o Vasco para dar início ao due diligence. Chegou a iniciar a tratativa também com o italiano Andrea Radriziani, também iniciou a tratativa ali com o Dmitry Ribolovlev, que agora está dizendo que não tem nada, não sei o quê. Tem árabes na parada e tem americanos também. Dentro dessa situação, há quem diga, né, a galera aqui do podcast Cruz Maltino, não sou eu que estou saindo, não sou eu que estou tirando esse coelho da cartola. A galera do podcast Cruz Maltino está afirmando aí que a FSG teria interesse na SAF do Vasco, né? Porque eles querem um clube alimentador para o seu projeto principal, que é o Liverpool, na Inglaterra, que tem um timaço. Eu, particularmente, sou até suspeito para falar, que eu sou muito fã do Liverpool, tenho camisa do Liverpool, gosto de assistir a última rodada da Premier League, foi um jogaço 3-3, Liverpool e Fulham jogando lá dentro do Anfield, na casa do Liverpool. O Liverpool com um jogador a menos quase venceu de virada, o time dá gosto de ver o Liverpool jogando. Né? Mas não é disso que eu quero dizer. O que eu quero falar com vocês é sobre os donos do Liverpool. Né, a FSG, a Fenway Sports Group, está sendo noticiado de que eles teriam interesse na SAF do Vasco. A gente sabe desse interesse, que já não é de hoje, vem de meses, para não dizer papo de ano, mais de ano, de repentemente. Só que agora vem uma historinha de que eles querem um clube alimentador, envolvendo esse imbróglio da 777, pode ser a deixa que eles queriam para tentar adquirir a SAF do Vasco. Então vamos lá, meus amigos, por partes, né? Logo de cara, né? Deixa eu pegar meu papel que caiu, tá, gente? Aqui é sem corte, viu? Pronto, voltei. Então, olha só. Gente, para ser bem sincero para vocês, essa frase clube alimentador é no mínimo, para não dizer outra coisa, desrespeitosa com o Vasco. No mínimo. Caiu aqui, deixa eu arrumar aqui. Pronto. No mínimo desrespeitosa essa frase. Porque parece que eles estão colocando o Vasco como celeiro, como barriga de aluguel. Ô, gente, tá difícil aqui, não para de cair o papel. Pronto. Não param de colocar o Vasco como barriga de aluguel. Porque isso para mim me soa como barriga de aluguel. Me soa que eles querem um clube para pegar os melhores jogadores, as melhores joias. Quando o jogador estiver despontando, indo bem aqui na hora de dar os frutos, eles vêm e pegam e jogam lá na Inglaterra. Aí botam para treinar 3 meses com o elenco principal no time C do Liverpool. Se não der certo, empresta para um time de prateleira mais baixa do futebol europeu. Se jogar bola, traz de volta. Se não jogar, vende. Afinal das contas, o Vasco serve de quê? Barriga de aluguel. Então, assim, eu não gostei dessa abordagem, dessa maneira de clube alimentador. Não gostei nada. É de uma falta de respeito imensa com o Vasco e com toda a sua torcida. Somos mais de 25 milhões, são 125 anos de história. O Vasco é conhecido sim no futebol mundial por um clube que sempre revelou bons goleiros, bons meio-campistas e bons atacantes. Sempre revelou. Sobretudo atacantes. Né? Nos últimos anos, meio-campistas e atacantes. O que é que eu acho disso?
Eles podem chegar aqui no Vasco, colocar aí 3 bilhões de reais, pagar toda a dívida do Vasco, comprar o Neymar White de São Januário, montar um mega time para o Vasco, para fazer o Vasco de um clube alimentador. Se fizerem isso, ok. A gente vende todo jogador de 17, 18, 19, 20, 21 anos para eles que estiver jogando muito. E contrata jogador de 26, 20, 25, 26, 27, de 30 que também joga muito, que é caro. Ok, elas por elas e o Vasco pode virar um timaço aqui da América do Sul. A questão é que normalmente quando um grupo de empresários pega um time para poder servir de clube alimentador, normalmente o investimento não é tão alto. Porque não tem lógica você investir 3, vamos botar aí 2, 3 bilhões de reais no Vasco para ele ser seu clube alimentador, sendo que para você gastar todo esse dinheiro para você conseguir jogador da base, não precisa tanto dinheiro assim. Aí é mais fácil eles irem em clubes menores, né, e oferecer pagamentos à vista para os jogadores que estão despontando. Vai gastar muito menos e vão ter bem menos dor de cabeça. Então, por essa frase, já pegou muito mal. Espero que o veículo que trouxe essa informação esteja equivocado ou uma interpretação de repente diferente, porque se for isso mesmo, já pegou muito mal. Já pegou muito mal. Tá? Lembrando que a FSG, eles são americanos e tem um grupo americano que está negociando com o Vasco. Quem seria? Vamos ter que aguardar a ver essa situação. Agora, meus amigos, se tratando aí do treinador contratado pelo Vasco, Fábio Carille, né? A gente sabe que o Vasco, além do Fábio Carille, acertou a contratação também do zagueiro Lucas Freitas, jogador de 23 para 24 anos. Vai chegar no Vasco de graça, ele que pertencia ao Palmeiras. Eu falei ontem que eu não tinha certeza que ele tinha jogado pela base do Flamengo, né? Realmente, ele jogou, na verdade, ele foi revelado na base do Flamengo, depois foi para o Palmeiras, né? O Palmeiras mantinha vínculo de empréstimo com o Juventude, terminou agora. E com isso, né, o Vasco entrou na parada e contratou o jogador e está acertando a contratação do jogador, então, a custo zero, está chegando para jogar 3 anos no Vasco. Ele começou jogando como lateral, depois foi jogar na zaga. Então, para um cara que jogava como lateral, ter números péssimos de passe curto, passe longo, né, é estranho. Né? Não sei, vamos aguardar. É difícil queimar o cara antes de ver o cara jogando, né? Mas está bem longe do que a gente que realmente esperava, né? Nós, torcedores, esperávamos jogadores e prateleiras acima, mais alta. Mas paciência. Já contratou. Né? Tá acertando também, vamos só aguardar sacramentar. Todo mundo já está afirmando que já está certo, né? Esperar assinar mesmo certinho o contrato ali para bater o martelo de vez. A contratação do meio-campista Tietê, de 32 anos, multicampeão por onde passou. Atlético Mineiro levantou título, São Paulo levantou título, Palmeiras levantou título, né? No Botafogo agora, títulos também. Então torcer para que o homem que tem um pé quente venha para o Vasco para trazer título também, né? Tomara que sim. Dentro dessa situação, o Vasco também acertou aí Fábio Carille, né? O treinador de 51 anos. Ele que eu fiz o levantamento dele aqui para vocês, tá, torcedor? Ele que foi revelado lá no Grêmio Prudente, né, o antigo Barueri. Ele foi treinador interino no Barueri, onde se despontou ali como interino. Foi contratado pelo Corinthians para ser auxiliar técnico da comissão técnica do Tite, naquele elenco multicampeão ali de 2009 em diante. 9, 10, 11, 12, né? Foram, enfim, empilharam títulos, né? Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa, entre N situações. Carille estava naquele plantel trabalhando com o Tite. Ele era o treinador da defesa do Corinthians na época, né? O Tite treinava meio e ataque e a defesa ficava mais para o Fábio Carille. Dentro dessa situação, ele passou pelo Corinthians, como eu acabei de mencionar. Passou também pelo Al-Wenda, lá do mundo árabe, pelo Al-Ittihad. O Al-Ittihad é um time ali muito tradicional dos Emirados Árabes, muito tradicional mesmo. Passou pelo Santos Futebol Clube, em 2 ocasiões, né? Pelo Atlético Paranaense, pelo Nagasaki do Japão, né? E agora está no Vasco. Acabou de chegar no Vasco, contrato de 1 ano com o nosso gigante da colina, para ser o nosso comandante da nossa caravela, da nossa nau. Né? A galera da ESPN está gravando aí alguns de que o Vasco pode beliscar alguma coisa ano que vem, não sei. Aí já tem uma galera debochando, chamando o Vasco de quarta força do Rio de Janeiro,
fazendo alusão àquela frase usada na coletiva de imprensa quando foi perguntado a ele se o Corinthians seria a quarta força do brasileiro, não, né? No caso do Rio de Janeiro, desculpa, do futebol paulista, né? Ele deu uma resposta dentro de campo, o Corinthians foi campeão brasileiro naquela ocasião. Não me interessa se era um timaço, se não era jogar bonito, jogar feio, foi campeão brasileiro. Gente, o Vasco tá tanto tempo sem ganhar nada. Vamos usar a cabeça, né? Se o Vasco ganha o Brasileirão, ganhando um montão de jogo de 1 a 0, eu não tô nem aí. O que importa é ser campeão brasileiro, pô, pelo amor de Deus, gente. O que fica pra história? Um time que mete 20 goleadas na temporada e não ganha nada, ou um time que ganha 20 jogos de 1 a 0 e ganha título? O que fica pra história é o time que levanta troféu, pô. Né? Na galeria de troféu não vai entrar lá o time que mais aplicou goleada na temporada. Não entra. Na galeria de troféu o que vai entrar é o título, é o troféu. Então, pra mim, eu quero um time jogando mais ou menos aqui, mais ou menos ali e ganhando. É claro que o Vasco tem um DNA ofensivo. Muita gente fala de DNA ofensivo no Vasco, mas hoje, torcedor, o Vasco tem tanto jogador assim para ter esse DNA todo ofensivo assim? Esse plantel enorme de atacantes? Não temos, vamos ser sinceros. Então, dentro do que o Vasco tem hoje, dentro da dificuldade que o Vasco passou nessa temporada em questão de defesa, pode ser que agregue muito sim, tá? Então vamos lá. Ele tem, o Carille, seus 51 anos aí de muita experiência, tá? Muito treinador já passou aqui no Vasco e muito treinador que nunca ganhou nada. Ricardo Sapinto, Álvaro Pacheco, Barbieri, Maurício Souza, Lisca Doido, vários. Agora estão me fugindo vários nomes aqui. Tem vários nomes fugindo aqui a minha memória. Mas muitos desses treinadores não ganharam nada na sua carreira. Ou o título estadual aqui ou ali, só. O Carille, gente, nada mais, nada menos, ele tem 3 campeonatos paulistas no currículo, como auxiliar técnico. 2 brasileiros como auxiliar técnico do Tite. 1 brasileiro como treinador. E 1 brasileiro da Série B. Ele tem 2 campeonatos brasileiros, da Série A e da Série B como treinador, e 2 brasileirão como auxiliar do Tite. São 4 brasileirão no seu currículo. 3 campeonatos paulistas. Tá? Uma Copa do Brasil como auxiliar do Tite. Uma Libertadores como auxiliar, uma Mercosul. Não, uma Libertadores, um Mundial e uma Recopa. Tá ruim o currículo dele? Vocês acham que tá ruim o currículo dele? Para quem fala mal, não era o que a gente esperava. Para ser sincero, eu não sou nem fã do Renato Gaúcho. Sempre deixei claro aqui. Então, tem muita gente apagando de viúva porque o Renato Gaúcho não veio. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? Se o Renato Gaúcho não viesse pro Vasco, assim como eu já critiquei ele aqui, muita gente também estaria reclamando. Se o Pedro Caixinha viesse, muita gente estaria reclamando. Se o Cuca viesse, muita gente estaria reclamando. Se o Luxemburgo viesse, muita gente estaria reclamando. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem um amigo meu, o apelido dele é John Pulga, meu parceiro, um abraço, meu irmão, tamo junto, um casaca no seu coração aí. Que ele sempre fala, e é verdade, que qualquer treinador que vier pro Vasco, pra torcida nunca vai tá bom. Vai ter sempre aquele que vai cornetar, nunca vai tá bom. Se o Vasco contratar amanhã o Neymar, vai ter uma galera que vai falar que não presta, que é ruim. Se o Vasco contratar amanhã o Cristiano Ronaldo, vai ter uma meia dúzia que vai falar também que não presta, que é ruim. Ou o Messi. Vocês entendem? Então assim, é complicado. É complicado. Porque o Vasco tinha um Barbieri que era horrível, foi embora, veio o Ramon Dias, apagou um incêndio, o Vasco não abarrou, não caímos, beleza, tal, foi embora também. Veio o Álvaro Pacheco, péssimo, foi embora. Veio o Rafael Paiva, fez o trabalho dele, a missão dele de manter o Vasco na Série A, entregou o Vasco ok. Felipe Maestro ali terminou ok. 2 vitórias e 1 empate nos últimos 3 jogos. Então a gente está no recomeço. Aí pega um Fábio Carille experiente. Nunca treinou uma equipe do futebol carioca. Passou por Santos e Corinthians, agora está no Vasco, ou seja, no Brasil. Ele pega só time alvinegro, não sei se é uma preferência dele ou se é coincidência, mas são sempre alvinegros, os Vasco, o Corinthians e o Santos. 3 times históricos de massa, de pressão no futebol brasileiro. E tem muita gente batendo no Carille. Então, se for para reclamar, vamos reclamar do Pedrinho, pô.
Pedrinho queria o Renato Gaúcho, que era ofensivo, e acabou no Carille, que é defensivo. Quem que não tem critério? Pedrinho. É ou não é, torcedor? É por aí, né? Agora, não é de todo ruim. Tá longe daquilo que eu esperava. Eu esperava um treinador mais ali, mais robusto, com um sistema de jogo diferente, aquela coisa. Agora, eu não tô também arrancando os cabelos, que nem tem um monte de gente fazendo. Gente, pelo amor de Deus, gente. O ano de 2025 nem começou. Esse plantel do Vasco não é ruim. Precisa melhorar a defesa e reforço para o ataque. Fazendo isso, com o Carille sabe organizar a defesa, gente. Nós chegamos aí com uma defesa horrorosa numa semifinal de Copa do Brasil. Tivemos chance de pegar vaga em Libertadores no Brasileiro. Não chegamos porque a defesa justamente era muito ruim. Com o Carille chegando para organizar a defesa, que é a especialidade dele, e o Vasco tem que ir ao mercado. O Pedrinho tem que fazer a parte dele também. Não adianta falar, Carille, agora é contigo, se vira. Segura essa bomba aí. Também não vai resolver. Então o Pedrinho tem que fazer a parte dele também. Dentro dessa situação toda, o Carille teria pedido aí 2 atacantes e 2 zagueiros para o Vasco. Já dado uma lista para o Vasco. E o Vasco já teria feito proposta. Vamos aguardar as próximas horas aí se é verdade ou não essa situação, tá, gente? Outra situação. O Carille teria sugerido ao Vasco o atacante Guilherme Santos, que está na equipe da Baixada Santista, o próprio Santos. Guilherme Santos já tem seus 29 anos, não é novo. 1,78, joga com ponta direita, ponta esquerda ou meio atacante. Ele é canhoto, lógico, pé esquerdo. Está avaliado pelo Transfermarkt por 1,5 milhão de euros, 9 milhões e meio de reais mais ou menos, 9 milhões a 10 milhões de reais. O contrato dele com o Peixe é até 2026, com o Santos. Tá? Mais 2 anos de contrato com o Santos. O Guilherme, gente, passou por vários times do futebol brasileiro, mas é muito time, tá? Ó, passou pelo Cotia de São Paulo, pelo Grêmio Sub-20, pelo São José do Rio Grande do Sul, pelo Grêmio, só pelo Grêmio normal, ele passou por 7 vezes no Grêmio normal. 7 vezes no, eu falo Grêmio normal não, pelo Grêmio Porto Alegrense. Pelo Sub-20, pela base do Grêmio e pelo Grêmio Porto Alegrense. Olha o Grêmio normal, ó, desculpa, gente. Passou pelo Botafogo, Chapecoense, Coritiba, Sport Recife, Alphaville, Aldafra, Fortaleza e Santos agora. Olha os números do Guilherme. No São José, 17 jogos e 1 gol. No Curitiba, 13 jogos e 2 gols. No Aldafra, 14 jogos, 5 gols e 2 assistências. Na Chapecoense, 30 jogos e 6 gols. No Grêmio, 38 jogos, 1 gol e 2 assistências. No Santos, 46 jogos, 13 gols, 10 assistências, 23 participações, ou seja, uma participação a cada 2 jogos ele participa de 1 gol. No Santos. No Sport, 49 jogos, 21 gols e 6 assistências. No Fortaleza, 52 jogos, 10 gols e 6 assistências. No Botafogo, 62 jogos, 7 gols e 1 assistência. E no Alphaville, 64 jogos, 15 gols e 6 assistências. Os números dele não são ruins. Oscilando, né? Hora vai bem, hora vai mal, mas está sempre ali fazendo os gols e dando assistência, né? Não é tão velho, também não é tão garoto, já tem experiência. A questão toda seria valor envolvido. Quanto será que o Santos vai pedir? Se dias atrás o Santos teria sinalizado que não liberava ele por menos de 25 milhões de reais. Se for isso, aí já fica complicado. Já dá uma complicada. Agora, se for entre 9 e 10 milhões, que é o que está no Transfermarkt, pô, ok. Né? Não sei. Tem o David, tem o Adson, né? Tem o Menino Estrela, tem o JP que são meias, tem o Coutinho que pode fazer uma composição de ataque, tem o Verratti. O Vasco tem que ir atrás. Pedrinho, pelo amor de Deus, vai atrás do Davidson, Pedrinho. Vai atrás do Deivinho. O Paulinho tá para sair de lá. O Hulk já tá com cara de poucos amigos. Liga pro Hulk. Não custa nada perguntar, não ofende, Pedrinho. Perguntar não ofende, Pedrinho. Vai atrás do Moisés lá do Fortaleza, Pedrinho. Vai atrás do Bolassi, que rescindiu o contrato, que acabou o contrato dele com o Criciúma. Não é ruim o Bolassi, gente. Bolassi tem qualidade. Não é ruim. O Criciúma é que não é bom. Gente, então essa é a ficha técnica do Guilherme. Vamos aguardar.
Carilli teria pedido 2 zagueiros e 2 atacantes, sendo que dos 2 zagueiros seria um da confiança do treinador. Vamos aguardar. Tomara que não seja o Gil, né? Porque o Gil era da confiança dele lá no Santos, mas o Gil já saiu do Corinthians pela porta dos fundos. Não sei. Tem o Balbuena, né, que tá lá, acho que tá lá na Ucrânia, se eu não me engano. Não seria uma má pedida, hein? Será que é o Balbuena? Não é mau zagueiro, é bom jogador. Vamos aguardar. O Vasco, agora mudando de assunto, o Vasco estaria de olho aí no lateral César Olmedo, tá? Acho que é isso mesmo o nome dele. Ele é do Olímpia do Paraguai. Isso poderia haver uma possível troca pelo Capasso, que o Olímpia quer que o Capasso permaneça lá. Tá? Vamos aguardar essa situação aí. Agora uma coisa eu pergunto para vocês. Pergunto não, levanta uma questão aqui. Se for verdade que o Vasco está atrás desse jogador, pode ser que o Vasco venda o Puma, viu? Não se espantem, torcedor. Não se espante, tá? Porque olha só, o Vasco tem Puma e Paulo Henrique para a direita. Sem encontrar o Paulinho, o lateral, o menino da base. Se trouxer mais um lateral, é porque provavelmente pode ser que venda ou o Puma ou o Paulo Henrique, tá? Vamos ficar ligado nisso aí, hein? Vamos ficar ligado nisso aí, que se for verdade, muita gente não se ligou nisso. Não faz sentido você trazer mais um lateral para ficar com 3 lateral direito, faltando zagueiro, faltando atacante. Vamos aguardar. Primeiramente, isso é só uma especulação lá do futebol paraguaio, tá, gente? Se tratando agora de Coelho, o agente dele afirmou, tá? Abre aspas para o agente do Coelho. Por agora, nada. Informação veio lá do Detetives Vascaínos. Será? Né? Não sei, vamos ter que esperar também. Situação envolvendo o Léo Pelé. O Vasco recusou uma proposta do Atlético Paranaense que envolvia aí o zagueiro Mateu Gamarra, tá? O Vasco não quis essa situação, o Vasco informou o CAP que quer dinheiro ali, ó, que quer pagamento em dinheiro, não quer trocar jogador. Por que isso? Porque o Vasco ainda deve o São Paulo pelo Léo. Então o Vasco pretende pegar um dinheiro para pagar o São Paulo e também para poder ter uma chance de ir ao mercado para trazer um outro zagueiro. Tá? Essa é a informação de primeiro momento. Então, envolvendo aí, pode ser que não haja essa troca. O Vasco sinalizou para o Atlético Paranaense, já pegando a deixa, falando do Coelho, né? Também de novo, porque é o seguinte: o Vasco, parece que a negociação não é entre Vasco e Coelho ou o staff do Coelho, mas é entre Vasco e Atlético Paranaense. Por isso que o empresário falou que até agora nada, tá, gente? Porque olha só, o Vasco sinalizou para o Atlético Paranaense, segundo o GE. Globo, que se o Atlético Paranaense der uma facilitada, fizer ali melhorias no contrato para poder transferir o Coelho para o Vasco pode facilitar a questão do Léo, mas não seria uma troca. Cada negócio seria um negócio, situações separadas, distintas. Pode ser que a situação do Hugo Moura entre na questão do Léo Pelé, mas o Vasco não quer envolver troca, tá? O Vasco quer receber em dinheiro. E pode ser, o Vasco sinalizou, se eles facilitarem o Coelho vir para o Vasco pode dar uma facilitada também para o Léo ir para lá. Mas não seria uma troca, jogador por jogador. Tá, gente? Só para ficar o registro. Então vamos ficar de olho nessa situação aí. E envolvendo o cria da base do Vasco, Paulinho, né, que está lá no Galo Mineiro. Ele que passou por teve uma lesão, vai passar, não sei se vai passar ou passou por cirurgia, enfim. Vai ficar alguns meses fora do gramado, mas é excelente jogador. É uma pena que aqueles caras da 777... Gente, os caras são muito burros, né? Por que não trouxeram o Paulinho? Era pra ele estar no Vasco agora. Meu Deus do céu. Eu não aguento esse tipo de coisa. Aí paga meio milhão pra Galdames. Meio milhão pra Rojas. Meu Deus, sou 1000 vezes o Paulinho do que Galdames e Rojas juntos, gente. Né? Meu Deus do céu. Mas tudo bem, já foi. Palmeiras, da Tia Leila Pereira. Está muito perto de acertar a contratação do Paulinho, cria da base do Vasco, que pertence ao Galo Mineiro, tá? Isso mesmo. A transação envolve aí algo em torno de 18 milhões de euros. Isso mesmo, 18 milhas. Na cotação de hoje, quase 115 milhões de reais. E mais 2 jogadores, hein? O Gabriel Menino e mais um rapaz lá que me fugiu o nome. Olha que... Meu Deus, gente, o Palmeiras vem pesado. Se for isso mesmo, o Palmeiras está vindo pesado. E ainda bem que o Estevão vai pro Chelsea, hein? Imagina se o Estevão fica com o Flaco Lopes e o Paulinho. Meu Deus do céu, que ataque é esse? Mas, gente,
Palmeiras está vindo pesado no mercado. Pesado, pesado. Com isso, o que o Vasco tem a ver com isso, Álvaro? O Vasco é o clube formador. O Vasco ainda tem 10% que deixou ali, ó, reservadinho. Se acontecer essa venda aí, o Vasco vai pegar 10%, ou seja, se for 115 milhões de reais mais ou menos, o Vasco vai pegar algo em torno de 11 milhões e meio de reais nessa transação. Show de bola! Pode ajudar muito o Vasco a buscar um zagueiro, a buscar um atacante um pouco de mais de impacto. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Vamos aguardar, esfregar as mãos e torcer para que isso aconteça. Eu tô ficando por aqui esperançoso que essa venda aconteça, né? Do Paulinho pro Palmeiras. Tomara que o Vasco ache um zagueiro de calibre pro nosso time e acerte aí com algum atacante, ou com o Coelho, sei lá, ou algum outro jogador, eu não vejo a hora. Tá? Vou repetir, Coelho é bom, mas não vale os 40 milhões que estão metendo louco aí, né? Vamos esperar, vamos aguardar. Tá? Tô ficando por aqui, um abraço para todos vocês, um casaco, a gente se vê no Madruga Vasco, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!